Comentando a lição de sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Resumo e aplicação espiritual. Quando encerramos um estudo e avaliamos que o aprendizado foi prático e que nos colocou em uma situação espiritual vantajosa, louvamos a Deus. Esta semana, estudamos sobre a questão da oração através dos salmos, que se tornaram orações moldadas do povo de Deus e usadas inclusive por Jesus. Essas orações salmos ajudaram muitos fiéis através dos tempos a atravessar a jornada da vida e a ter um relacionamento mais próximo com Deus. Há pessoas que não gostam de orações prontas e que preferem o improviso, mas quando os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, ele ensinou uma oração modelo, o Pai Nosso. Claro que a partir desse modelo, podemos colocar nossas petições dentro do modelo e levá-las ao nosso Pai Celestial. Assim como podemos fazer isso com os mais diversos salmos, dependendo das circunstâncias vividas. O missionário Dr. Tucker, missionário e comportor no Brasil por muitos anos, conta um fato interessante de sua mocidade sobre o poder de um salmo em forma de oração. Quando veio pela primeira vez à nossa terra, viajava pelo interior, pregando o evangelho e vendendo bíblias. Num certo lugar, ele foi cercado por um grupo de homens que queriam matá-lo. Aquele jovem missionário ficou com medo no princípio, mas sentiu-se animado e começou a recitar o Salmo 27 e dizia em voz alta: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?" E continuou falando o salmo. O homem que lhe apontava a arma ficou surpreso com a atitude do missionário e pouco depois a arma caiu-lhe por terra. E o missionário pôde prosseguir a viagem ainda falando o Salmo 27. O Salmo 27 foi recitado por aquele comportor em forma de oração, que lhe valeu o livramento e mais tarde a conversão de alguns daqueles homens que o encontraram tempo depois. Permanecei firmes na fé, praticai as virtudes do caráter do Salvador. Habite em vós abundantemente em toda a sabedoria a palavra dele, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com orações, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fazerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Meditações matinais de 1956, página 300. Nesta semana, aprendemos sobre o Salmo 105, que nos levou a ver que, se colocarmos os salmos em nossas orações, poderemos adquirir o hábito saudável de refletirmos na maneira certa de nos dirigirmos a Deus e, com isso, aumentarmos nossa esperança de vitórias através da confiança no poder divino. Para termos confiança em Deus em tempos de dificuldade, estudamos o Salmo 44, relembrando sempre o que Deus fez no passado para, com isto, aumentar a nossa fé. Em momentos de desespero, o Salmo 22 retrata a dependência do salmista em Deus e nos mostrou um retrato de Jesus nessa condição ao estar sendo sacrificado por todos nós. O Salmo 22 mostra a mudança de estado de espírito, saindo do lamento para o louvor. Como reflexo dessa situação de mudança, o Salmo 13 nos ensinou que orar da forma como está no Salmo 13 nos levará do desespero para a esperança, porque esse salmo é uma oração muito forte diante das angústias da vida. Finalmente, o estudo nos levou a entender como nossa visão muda ao vermos que o sofrimento faz parte da vida e que Deus nos restaura como nos mostrou o Salmo 60. Deus nos aceita, nos perdoa, nos restaura e nos salva. Esse é o mais solene pensamento que os salmos podem fazer por nós. Que Deus nos abençoe e que sempre confiemos na sua intervenção.